Boa tarde, pessoal. Aqui é Fagner. Estamos para falar sobre as previsões para a rodada 19. Previsões, mãe de nada a vida. Não sabe o que é mãe de nada? Dá um Google aí. Para o pessoal mais antigo um pouquinho. Hoje, dia 24 de julho de 2024, uma quarta-feira, temos rodada 19 do Campeonato Brasileiro 2024. Rodada essa incompleta por causa dos jogos de volta dos playoffs da Sul-Americana. Sul-Americana essa que já teve desclassificado ontem, eliminado o Internacional. Tá certo, pessoal? Então, nessa rodada nós temos apenas 7 jogos, faltando 3 jogos aí, os jogos que tem confronto com o Inter, com o Atlético Paranaense, salvo engano, e com o Bragantino. E temos uma rodada atrasada lá da rodada 3, mas esse não entra para o nosso estudo. Então, sem mais delongas, já conversei um minuto, já conversei muito. Vamos começar com a rodada em Criciúma e Fortaleza, certo? Criciúma e Fortaleza, o que eu posso dizer é para dar Fortaleza. Novamente, como eu venho batendo aqui, foi um dos jogos que eu assisti, os últimos 2 jogos do Criciúma eu assisti, pelo Corinthians, contra o Flamengo, e sempre aquele problema, fazer o gol e conseguir segurar. Joga, tem a volta para o seu Heriberto Hilsen, e pode ser que traga um empate de lá ou quem sabe até uma vitória. O Fortaleza não tem essa bondade toda jogando fora de casa, apenas 11º com 8 pontos. Então é bastante complicado. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu coloco o Fortaleza pela boa fase. E também pelos confrontos diretos. Um tem 9 pontos, o outro tem apenas 6. O único, porém, o que pesa contra o Fortaleza, apesar de ser pouco, é o Criciúma jogando em casa, tem 9 pontos nos últimos 15, e o Fortaleza jogando fora tem apenas 4. Em confronto direto, o Criciúma tem 4 vitórias e um empate contra o Fortaleza lá dentro de Criciúma, desculpe. Então acho para mim que, mesmo com isso, eu coloco o Fortaleza por causa da constância, tá certo? E como eu disse, o Criciúma vem um pouco pelo que ele mostra fragilizado, porque ele pega, sofre o gol, ele faz o primeiro gol, não consegue segurar o empate, porque aí ele recua, ele não continua atacando, mas não segura para sair com a vitória, certo? Então, dupla fora aí para o Fortaleza. Cruzeiro e Juventude, é a chance do Cruzeiro tentar voltar, certo? E desculpem o lapso. Cruzeiro e Juventude. O Juventude ainda com Jair Ventura querendo a vitória. E tem pontos aí a favor do Cruzeiro. Ele é o melhor, jogando em casa, empatado ali com Fortaleza. O problema é, o Cruzeiro é freguês do Juventude. Nos últimos 5 jogos, do mesmo jeito. Nos últimos 5 confrontos entre Cruzeiro e Juventude, deu 4 vitórias do Juventude e apenas um empate. É complicado, isso aí entra, mas a fase do Cruzeiro é melhor. Eu coloco um dupla casa, tá certo, minha gente? Também, São Paulo e Botafogo tem para ser o melhor jogo da rodada. Todos dois ali brigando. Ali, São Paulo em quinto, Botafogo em primeiro, segurando sua liderança, certo? Podem chegar caso ele perca, caso ele tropece. Tem um porém, por que eu digo posso chegar? Porque o Flamengo, que está ali em terceiro, ele tem um jogo a menos. Então pode ser que ele chegue sem igualar ao normal. Mas mesmo assim eu coloco nesse jogo um dupla fora. O São Paulo tem que tentar achar uma peça que encaixe assim como o Alisson encaixou. E é complicado. Tem o Morumbi ao seu favor, mas mesmo assim eu aposto no Botafogo. O Botafogo dos últimos 5 jogos são 5 vitórias. Das últimos 5 jogos, São Paulo contra o Botafogo deu 4 vitórias para o Botafogo e apenas um empate. Certo? São Paulo tem como ponto a favor dele os jogos em casa, tem 12 pontos. Mas o Botafogo também tem 10 pontos jogando fora. Não é uma diferença tão grande, é tanto que o Botafogo é o melhor visitante. E tem os confrontos no Morumbi. No Morumbi, o São Paulo tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, veja como iguala. Enquanto no geral, juntando Newton Santos e Morumbi, em pontuação é 1 ponto para o São Paulo e 13 pontos para o Botafogo, enquanto o jogo é no Morumbi, são 10 pontos para o São Paulo e apenas 4 pontos para o Botafogo. Então, é complicado.
Botafogo é primeiro na classificação geral com 39, enquanto São Paulo é quinto com 31. E jogando a disputa São Paulo casa, Botafogo fora, aí temos esse desbalance. O São Paulo é sexto jogando em casa, enquanto o Botafogo é primeiro. Aí você veja como o campeonato é muito quem vence em casa. E quem consegue pontos fora é quem consegue dar aquela desafiada. Veja que o São Paulo jogando em casa é apenas sexto com 19 pontos. Enquanto o Botafogo jogando fora é primeiro com 17. Tá vendo? Essa discrepância é muito grande. É muito grande. Porque, por exemplo, mesmo o Cruzeiro está em quarto jogando em casa. Eu estou tentando ver aqui alguma coisa. Fortaleza. Fortaleza é o primeiro e tem uma distância ali de alguns pontos. Muitos. Certo? Então, de 3 a 5, dupla fora aí pro Botafogo. Certo? Próximo, Vitória e Flamengo. Esse aqui, todo mundo vai concordar comigo que o favorito é o Flamengo. Certo? Pode ser que aconteça uma zebra? Pode. Mas o favorito é o Flamengo aqui. 10 pontos conquistados nos últimos 15. O Vitória tem 3. Vitória contra o Flamengo. Um contra o outro. O Flamengo tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vitória e Flamengo. Vitória jogando em casa tem 9 pontos. Flamengo jogando fora tem 10 pontos. Vitória jogando na Bahia contra o Flamengo tem apenas 4 pontos, enquanto o Flamengo tem 10. A distância é muito grande. O Flamengo é terceiro com 34. O Vitória é apenas 17º com 15 pontos. Entrou na zona do rebaixamento após a vitória do Corinthians semana passada. O Flamengo jogando fora é segundo com 15, enquanto o Vitória jogando em casa é 15º com 10. Então, pode botar aí um favorito fora. Próximo, Goianiense e Bahia. Jogo não tão apertado, é a chance do Bahia tentar se recuperar nesse campeonato, após derrotas que não esperava, certo? Então, dupla fora para o Bahia, tá certo? Contra o Atlético Goianiense. Goianiense agora o novo lanterninha. Fluminense e Palmeiras, jogo para tentar a recuperação ali do nosso amigo Fluminense. Situação é difícil, sabe? Teve a reestreia de Thiago Silva, conseguiu uma vitória, deixou a lanterninha com o Atlético Goianiense, mas mesmo assim eu acho que ele não consegue essa vitória sobre o Palmeiras. Então coloca um dupla fora para o Palmeiras. Tá certo? E como último jogo da rodada, acontecendo só na quinta-feira, às 8 horas da noite, Corinthians e Grêmio. Dupla casa. Ok? O único ponto que o Grêmio tem a favor dele, é o retrospecto do Corinthians contra o Grêmio dentro de Itaquera. O Corinthians tem apenas 4 pontos, enquanto o Grêmio no confronto direto tem 7. Certo? Então, Criciúma e Fortaleza, dupla fora. Cruzeiro e Juventude, dupla casa. São Paulo e Botafogo, dupla fora. Vitória e Flamengo, fora seco. Atlético Goianiense e Bahia, dupla fora. Fluminense e Palmeiras, dupla fora. Corinthians e Grêmio, dupla casa. Agora, abre aspas para o torcedor. É o seguinte, lembra que eu falei na última rodada, se o Corinthians, quem não for corintiano não quiser escutar, o vídeo terminou, beleza? Lembra quando eu cheguei e falei no jogo passado que aquela vitória do Bahia era pra gente pensar, pra sair, pra marcar os 45 pontos e não brigar em zona de rebaixamento? Hoje, acontecendo uma derrota ou um empate para o Grêmio, tem a situação retrocessa, certo? Tem um retrocesso, ou seja, a gente tem que se preocupar sim. Sim, a gente tem que se preocupar. Hoje eu espero uma vitória ou um empate. Empate não é resultado. Eu hoje, sinceramente, como torcedor, eu hoje espero uma vitória. Pelo último jogo que eu vi o Grêmio jogar contra o Vitória, e eu acho que o time do Corinthians é pouco melhor do que o time do Vitória, eu acho que sim, hoje tem que ganhar. Ganhar, fazer ali 21 pontos e esquecer um pouquinho lá embaixo, certo? Botar uma diferencinha, que já tem 3 pontos se eu não me engano, botar mais uns 6, tá certo? Tem esse ponto todinho para trás. E pro Grêmio serve ao contrário. Se ele conseguir ganhar hoje do Corinthians, ele sabe que ele vai brigar também para não cair. Ok?
Vamos ver o que é que dá na quinta-feira. Então, pessoal, é só isso. Muito obrigado. Curte, comenta, compartilha. Se quiser, deixa um comentáriozinho lá que eu também leio. Eu leio. Não sei se dá para responder. Eu respondo também. Tá certo? Qualquer coisa, estamos por aí. Ixi Maria, qualquer coisa, estamos por aí. Não. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Vamos esperar, torcer por um green absoluto. Hoje pode ser que venha um green absoluto. É porque de vez em quando um detalhezinho, mais menos jogos na tabela, fica mais fácil do que tentar acertar todos os 10. Certo? Então, pessoal, estamos aí. Espero ver vocês hoje. Quarta, quinta, eu acho que sexta-feira. Ok? Sexta-feira, se Deus quiser, nós estamos colocando as reações aqui do campeonato e do que deu. Valeu, pessoal. Até mais.